Na entrevista do Jequié Repórter, nós vamos conversar sobre a política nacional de resíduos sólidos, relacionada aqui ao município de Jequié. Trazemos como nosso convidado o biólogo Josemar Cunha, ele que também é especialista na questão do gerenciamento dos resíduos sólidos. Como é que está essa situação da política de resíduos sólidos em Jequié, Josemar? Wilson, é um prazer estar aqui com vocês, todas as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando pela web. E a gente hoje tem uma situação ainda negativa, do ponto de vista, né, de políticas públicas municipais. A gente não avançou em nenhum quesito da Política Nacional de Resíduos, exceto já a condição que a gente já existia, que a gente tinha um aterro, a gente tem um aterro sanitário, né, com toda a dificuldade que às vezes apresenta, né, mas a gente tem um aterro sanitário e a gente, pelo menos, não tem uma situação de calamidade pública como muitos municípios no entorno da cidade de Jequié, de lixão total. Mas, assim, hoje é uma necessidade eminente, urgente, já planejar essas ações e de maneira institucional, né? Eu acredito que essa nova gestão de Sérgio, uma pessoa que a gente conhece, né, uma pessoa que a gente acompanha já há um tempo, né, ele certamente deve atuar muito forte nessa área, mesmo porque o aterro já está em estágio final, né, de uso. Eu acredito que é a última camada ou saia, né, do aterro para ser usado, então urgentemente vai ter que fazer novas células e isso é um custo enorme, né, de volume de dinheiro enorme, que é uma questão muito técnica, é uma questão que envolve uma engenharia muito pesada e vai ter que ser feito isso. Do ponto de vista de leis, documentos, a gente não tem nada. O município não tem nada, vai ter que produzir tudo. A gente não tem regulamentação em relação ao Plano Municipal de Gestão de Resíduos. A gente não tem a adequação em relação à lei federal, que é a 12.305, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente também não tem em relação ao saneamento básico, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que também rege sobre a questão dos resíduos, da gestão desse resíduo, e lá vai reger também nessa lei, a 11.445, 2007, que o município tem que priorizar a gestão de resíduos com enfoque na coleta seletiva, com oportunidade direta, sem licitação, não há necessidade de licitar, a contratação dessa cooperativa de catadores, que é o que a gente tem buscado nos últimos anos, não conseguimos, a gente não conseguiu sentar ainda, né, com a gestão atual, pelo volume, eles justificaram pelo volume de demanda que está acontecendo no município, e isso tem que acontecer de maneira emergencial. Por quê? Porque tanto o plano de saneamento básico quanto o plano de gestão de resíduos, eles são passaporte para o gestor conseguir recursos federais. E há esse recurso. Josemar, fala-se muito que resíduo sólido, que a gente também trata como lixo, é rentável, é autossustentável. E que é a cooperativa, mas a gente sente assim, um tanto incipiente, muito pouco em relação ao que poderia fazer. Isso depende de quê? Depende de vários fatores. Eu não acredito que seja 100% rentável, né? Hoje, por exemplo, você tinha me perguntado inicialmente, hoje, por exemplo, a gente passa a pior crise da história da Cooperj. Tanto crise de gestão de pessoas, quanto crise financeira. Então, a gente está numa situação muito vulnerável, né? A gente não está conseguindo andar, a gente não está conseguindo planejar, a gente não está conseguindo se sustentar, né? Chega ao ponto de a gente estar desativando alguns equipamentos, fechando alguns ecopontos e possivelmente, se não houver uma ação emergencial, vai ter que se desfazer de equipamentos também, né? O resíduo sólido, ele já há uma conta a ser paga. A gestão do resíduo já há uma conta a ser paga. O que eu entendo, e eu brigo por isso, eu luto por isso, é que pague a conta certa. Vou dar um exemplo claro. Se a gente sabe, através de vários estudos de gravimetria, estudos técnicos, que naquela massa de resíduo sólido urbano, né, que a gente chama de RSU, 25%, eu vou diminuir um pouco, vou a 18%, é resíduo reciclável.
E a política nacional diz que esse resíduo não pode, de maneira nenhuma, ir para aterro sanitário. Ele tem que ser direcionado para uma cooperativa de catadores, para um sistema de coleta seletiva. Então a gente está pagando para fazer errado. Então veja a situação onde é o X da questão. Se você já está pagando para fazer errado, por que não pagar para fazer a coisa certa? Então a minha luta sempre foi renegociação de contrato da limpeza urbana municipal, dar a César o que é de César, né, dar a Deus o que é de Deus, e se está havendo um pagamento para a coleta total desses resíduos, tem que haver um investimento para que esses resíduos recicláveis não vá para o aterro e vá para um sistema de coleta seletiva municipal. Mas a empresa coleta, retira o lixo, vai ela não pode retirar. E depois ela faz a pesagem, ganha por aquilo que ela pode, joga independente de quem vai fazer o serviço, já falei várias vezes. O importante é que o reciclável chegue na cooperativa. Se quem vai executar a coleta seletiva é a própria empresa, no acordo contratual, se os próprios catadores, mas que seja paga justamente. Então, assim, a gente já questionou isso a outras gestões, tivemos algumas conversas com alguns integrantes dessa gestão, e a gente quer colocar essa visão, né? Porque se você for pegar a política nacional, a lei federal, lá vai estar classificado por resíduo de serviço de saúde, resíduos de sólido urbano, resíduos de construção civil, resíduos de... Então, são vários resíduos. Esses resíduos, eles têm origem e destinação diferente. E a nossa política nacional, ela dá um valor social ao resíduo. Essa é a diferença. Ah, mas muita gente fala, é porque não ensinaram isso tudo, moço, e gera energia. É diferente, não se compara Brasil com Europa. O sistema europeu é assim, né? Alguns pontos asiáticos é assim. Mas o Brasil ele tem um valor social do resíduo, ou seja, existem pessoas que sobrevivem desse resíduo. E gera nós estamos renda. ainda em Jiqué da estaca zero? Eu acho que é um pouco abaixo da estaca zero. A diferença nossa, eu lhe garanto, tirando o aspecto da visão da gestão, tecnicamente falando, é o aterro sanitário e uma empresa que tem já um pouco de... tem um know-how já nesse sistema de limpeza. É a única diferença. No restante, em relação à conscientização, a ações, a normatização, a leis, a gente não tem nada. Mas temos uma diretoria de meio ambiente, né? Tá entendendo? Então, assim, está voltado que para isso. É porque a questão da gestão do resíduo, ela geralmente está atrelada à aba do serviço público municipal. Mas as ações é intersecretarias, é entre as secretarias, é entre o secretariado. Então, se não houver esse entendimento, uma das secretarias vai pagar a conta, lógico, porque você tem que ter uma rubrica para pagar. Agora, assim, você tem que ter essa visão, senão nunca vai andar. A gente está desde 2005 sem licença do aterro. O aterro nosso não tem licença. Então, eu ainda vou mais longe, Wilson. Eu vou mais longe. E até uma sugestão. Vindo ao serviço de receber resíduo, legalize o aterro. Porque agora os empresários estão abrindo aterros sanitários ou aterros que recebam resíduo. Porque os municípios não têm e os empresários estão entrando nesse segmento para vender o serviço. Santo Antônio, por exemplo, a Copa é um aterro e ela recebe resíduo da região toda e paga-se por isso. Então, assim, o município tem essa oportunidade também de... Eu sei que tem muitos municípios pequenos que não vão conseguir ter um aterro. Então, vende-se o serviço. Lamentável. Obrigado a você, Josemar, você que é biólogo, uma pessoa preocupada com essa questão da Lei Nacional de Resíduos Sólidos aqui no município de Jiqué, e tem também essa especialização importante no gerenciamento desse processo. Eu que agradeço a oportunidade do canal aqui de debate, e é importante que a gente some esforços nessa luta, porque assim, existe a condição financeira, que há a possibilidade de redução bastante nesse custo em relação à perda, porque você paga o serviço, a cidade fica limpinha, organizada, mas muitos setores da gestão estão desorganizados. Então você consegue organizar otimizar o uso desse recurso, né, seria a palavra ideal, e você consegue fortalecer uma cooperativa que é a única que existe organizada do ponto documental. Os outros aspectos eu já citei, mas em relação a documento,
dívida financeira. Está atrasado o rendimento dos catadores? Está, mas não deve impostos. É a única. Se você for para a Conquista, tá difícil, Feira tá difícil, Jaraguá tá difícil, Ilhéus e Itabuna não tem, Teixeira não tem. É a única na região. A gente é consultada por vários municípios como modelo. Então a gente precisa abrir os olhos para essa questão da coleta seletiva através da cooperativa e da gestão de resíduo do município. Quanto se gasta, deixa eu uma pergunta aqui, quanto se gasta hoje para fazer combate de endemias, de dengue? Onde que é a maioria dos focos de dengue? Embalagens e resíduos sólidos. E, na sua grande maioria, reciclável. Bom, obrigado. Deus abençoe.